Água. A água está em toda parte. O planeta em que vivemos é o planeta Água. Somos criaturas líquidas. A espécie humana é uma das expressões da inteligência das águas. A vida como a conhecemos nasceu nesse caldo aquoso e se desenvolveu durante milhões de anos até chegar à terra firme. E durante milhões de anos, tudo que era vivo nesse planeta só sabia respirar na água. E não é à toa que na nossa era, na era da urgência climática, que a água reclame a terra de volta. É o desequilíbrio das águas que passa a ameaçar a existência humana. Diante da água ou da sua ausência, somos muito frágeis. O mundo não precisa mudar muito para que sejamos extintos. Para a força titânica dos elementos naturais, seremos apenas uma extinção entre muitas outras. Uma mera pulsação das formas da vida. Os ciclos produtivos humanos estão impedindo os processos naturais de regeneração da vida. Isso se vê cada vez mais durante o verão no Brasil. Chuvas torrenciais, casas deslizando como se fossem feitas de papel, centenas de vidas perdidas ou arrasadas pela tragédia. Praticamente 2/3 das principais cidades do mundo ficam no litoral. Xangai, Amsterdã, Barcelona, Salvador, Rio de Janeiro, Mumbai, Hong Kong. Grande parte da estrutura da internet pode ficar debaixo d'água, além de portos, usinas, deltas, pântanos e arrozais. Mas essa é a perspectiva mais conservadora. O que vemos é que o ritmo do aquecimento tem aumentado. As inundações já quadruplicaram desde 1980. O permafrost do Ártico está derretendo a uma velocidade imprevisível. Além do volume de água que o gelo vai liberar, o permafrost contém mais de 1,8 trilhão de toneladas de carbono, que é mais do que existe na atmosfera atualmente. Com o derretimento das geleiras, o planeta estará suscetível a um fenômeno chamado de efeito albedo. Parte do calor do Sol é refletido de volta, graças ao gelo branco. Quando esse gelo derrete, o planeta passa a absorver esse calor, ao invés de refleti-lo. David Archer, especialista em oceanografia química, prevê que apenas 3 graus de aquecimento do planeta provocarão um aumento do nível do mar em pelo menos 50 metros. É o suficiente para deixar Manaus, Buenos Aires e Londres debaixo d'água, assim como Istambul e Calcutá. Santos, no litoral paulista, desapareceria ao lado do Guarujá e de Cubatão. Talvez o dilúvio e a Atlântida não sejam mitologias de um passado remoto, mas augúrios de um futuro iminente. Apenas alguém delirando pode recusar que estamos em tudo que fazemos, arquitetando a nossa própria extinção. Estamos tornando a nossa terra inabitável. Mas existe um país que pode nos ensinar alguma coisa nesse equilíbrio entre a terra e a água. É um povo que resolveu criar suas cidades num delta, uma área plana que fica quase toda na altura do nível do mar. Não à toa, é um dos países mais vulneráveis ao aquecimento global, e também um dos mais bem preparados para ele. Eu vim até aqui para conhecer a Holanda e aprender como os holandeses têm lidado com a questão das águas. A Holanda é um caso incrível de convívio com a força das ondas, a força dos mares e a elevação dos níveis dos mares. Grande parte dos elementos de cultura, economia, sociedade, alimentação da Holanda tem a ver com a proximidade do mar e tem a ver com o risco dessa proximidade. A quantidade de ciclovias que tem é uma das maiores ciclovias do mundo. São uma trama que cobrem o país inteiro. Por quê? Porque o país ele fica num delta e esse delta está na altura do nível do mar. 1/4 do país inteiro, da área do país, fica abaixo do nível do mar. A Holanda é um dos países que tem 4 poderes. Então, o legislativo, o executivo, o judiciário e o quadro das águas, o Waterboard. Tem eleição, de representantes desse Comitê das Águas. Nossa, olha essa casa. Cara, que louco. Lavoland é uma das regiões, a maior região resgatada dos mares do mundo. É uma região que surgiu, por força de engenharia, planejamento, aqui na Holanda, em 1970. E a 8ª cidade mais povoada, mais populosa da Holanda, fica nessa região, ou seja, é um sucesso de ocupação.
queijo Gouda, por exemplo, que muita gente gosta. O queijo Gouda, ele é um queijo que é produzido por vacas que se alimentam da mata dos pôlderes. Pôlderes que são essas terras retomadas do mar. Então, o queijo Gouda tem a ver com isso. As tulipas. Tulipas são uma flor, que é um emblema, né? Um símbolo da Holanda, as tulipas e tal. Às vezes valiam uma fortuna e tal, trocavam casas por tulipas, um negócio assim. Isso tem a ver com essa água barrosa dos wetlands, desses pântanos, que é típica dessa região porque o mar tá aí. Por que Amsterdã se chama Dan? Por que Roterdã se chama Dan? Tem essa terminação. Dan é dique, é barragem, né? E os sistemas de canais e de barragens dessas cidades eram originalmente maneiras de conter o avanço das ondas e uma forma de defesa das cidades também. Depois, na Idade Média, ele foi se tornando um meio de transporte, um canal de transporte que combinou muito, né, com a riqueza holandesa. A Holanda que foi um dos países mais ricos na época das navegações. Eles tinham como escoar isso facilmente dentro dos depósitos por conta desses canais e por conta desses diques. Outro caso incrível são os moinhos. Os moinhos super bonitos, pitorescos, que a gente conhece, que a gente vê. Tem a ver, os moinhos são uma tecnologia de centenas de anos para bombear a água de regiões mais baixas para regiões mais altas, né? Graças aos moinhos, os holandeses conseguiam tirar essa água que invadia e tornar essa terra seca. Por isso que essa terra ficava abaixo do nível do mar também. A Holanda tem um sistema que é um sistema obrigatório de natação, ou seja, a partir dos 4 anos as aulas de natação são obrigatórias, eles têm que aprender a nadar, a identificar coisas embaixo d'água, porque eles convivem com as águas. E eu acho que é isso, a Holanda é um estudo de caso para que a gente possa pensar o que a gente vai fazer com o convívio entre água e as cidades, água e habitação. É uma questão, é um problema, mas que tem soluções, tem caminhos, e a gente vai continuar vendo isso. Então é isso. Vamos lá, seguimos aqui na nossa viagem. Tchau!